Gente, eu estou aqui na cidade de Jundiaí, em São Paulo, no Jardim Botânico, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração, um momento de reflexão. Dizem que uma das definições de caráter, e essa você não encontra no dicionário, ela é bem popular, é uma pergunta, e é essa pergunta que será o tema da nossa reflexão. Fique comigo nos próximos minutos que nós vamos desenvolver isso a partir da palavra de Deus. A pergunta é: quem é você quando ninguém está olhando? A palavra de Deus diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versos 11 a 15, a respeito de Moisés, e a palavra de Deus sempre é muito transparente, a respeito não só das virtudes, mas dos defeitos de cada pessoa, de cada personagem que nós vamos encontrando ao longo da narrativa bíblica. E ali nós temos um episódio triste, trágico, quando Moisés matou um egípcio. Mas o que me chama a atenção é que a palavra de Deus declara que Moisés, antes de matar aquele egípcio, na tentativa até de ajudar um dos seus irmãos, um dos hebreus que eram oprimidos, a Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado, e não vendo ninguém, o matou. Antes de executar o crime, Moisés se certificou de que ninguém estava olhando. No entanto, nós conhecemos a história e sabemos que a verdade acabou vindo à tona, exatamente da forma como Jesus declarou que não há nada oculto que não venha a ser descoberto depois. Mas a lição que nós temos a partir desse texto da palavra de Deus envolve justamente a pergunta que usam para a definição do caráter. Quem é você quando ninguém está olhando? Thomas Paine disse certa vez: reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe a respeito de nós. Porque muitas vezes a maneira como eu e você nos conduzimos é muito regrada pela vigilância. Ou seja, se estamos debaixo da vigilância de outras pessoas, talvez a gente se contenha e deixe de cometer algumas coisas erradas. No entanto, quando nos certificamos que ninguém está vendo, às vezes temos a liberdade para transgredir. E nós precisamos avaliar o nosso coração. Em primeiro lugar, quando olhamos para essa atitude de Moisés, que não é exclusiva dele, essa, na verdade, tem sido a repetição de um comportamento do ser humano e, infelizmente, mesmo na vida daqueles que, como Moisés, conhecem e temem a Deus. Nós precisamos entender algumas verdades. A primeira delas é que nós não devemos viver, a palavra de Deus nos ensina isso, não devemos viver em função da vigilância dos homens. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 22 a 24, o apóstolo Paulo diz: servos, vocês devem trabalhar não apenas quando os seus senhores estiverem vendo para agradar os homens, mas tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, para servir ao Senhor Jesus e não aos homens. Em outras palavras, ele está dizendo, não importa se o seu Senhor está te olhando. Numa linguagem mais atual, a gente poderia dizer, não importa se o seu patrão está de olho em você. A sua produtividade não deveria subir apenas quando você está debaixo de vigilância. Você deveria ter, na verdade, uma consciência que o Senhor Jesus está te vendo o tempo todo, mesmo quando o seu patrão não está. Então, essa consciência de não se mover pela vista dos homens, mas sim com a consciência de que há um Deus que tudo vê, deve ser um trilho que defina a nossa conduta, que defina o nosso comportamento. A palavra de Deus fala em Gênesis 39 a respeito de José e de como a mulher de Potifar dava em cima dele todos os dias. A palavra de Deus diz que a atitude de José, a resposta dele revela a atitude do seu coração e diz: como cometeria eu tamanha maldade, tamanho pecado contra Deus? Naquele momento ele está dizendo para aquela mulher, a gente pode até estar sozinho nessa casa, ninguém pode tomar conhecimento, ninguém pode ver o que está acontecendo, mas há um Deus que tudo vê. Aliás, um dos nomes de Deus na Bíblia é exatamente esse, Jeová Roi, o Senhor que tudo vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem todos haveremos de prestar contas. Ou seja, nós precisamos ter não apenas a consciência de que há um Deus vendo todas as coisas, mas nós precisamos ter a consciência de que esse Deus que está vendo todas as coisas, um dia vai requerer de nós tudo aquilo que nós fizemos. Haverá um dia de juízo e prestação de contas. Haverá um dia onde cada um de nós responderá por aquilo que fez e exatamente por aquilo que Deus nos viu fazer. Nós precisamos olhar para essa perspectiva bíblica de que caráter tem a ver com o temor do Senhor que eu carrego no meu coração e de uma vida que eu decido viver diante do Senhor e não apenas diante dos homens. Porque quem decide ser certo, justo, correto, somente quando está debaixo de vigilância, jamais poderia sair debaixo de vigilância.
porque no dia em que isso acontecer, ele também vai deixar de lado toda a sua conduta reta e íntegra, porque ela não está sendo realizada no temor do Senhor. Esse tipo de atitude é tão somente para manter a média, a reputação, uma boa imagem com os homens. Nós precisamos ir além da vigilância dos homens. Nós precisamos aprender, de fato, a agir e nos conduzir de uma forma que honre ao Deus que nos vê. O próprio Senhor Jesus confrontou os fariseus, dizendo: o motivo pelo qual vocês estão orando, jejuando, dando esmolas, é porque vocês querem ser vistos pelos homens. Provavelmente o que Jesus estava sinalizando é que aqueles camaradas, quando não tivessem uma plateia, eles não demonstrariam a mesma devoção e nem a mesma piedade. Ou seja, se o que somos diante dos homens é uma coisa e na ausência deles é outra, então o que nós estamos praticando é somente teatro. Deus quer em mim e em você um tipo de conduta que tenha consciência de que Ele sim é o Deus que tudo vê. Eu gosto quando no livro do Apocalipse o Senhor Jesus se revela a uma daquelas igrejas da Ásia, dizendo: eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele está dizendo: eu sou aquele que tem o olhar que tudo perscruta, que enxerga todas as coisas, que não tem nada que foge à minha capacidade de percepção, de visualização e, podemos dizer, de vigilância em relação a vocês. Quando temos a consciência de um Deus que vê todas as coisas e temos a preocupação de agradar a esse Deus, não aos homens. E eu não quero de forma alguma dizer que a gente não deva se preocupar com uma reputação diante dos homens. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ter uma boa reputação é algo importante. A boa reputação, ela gera credibilidade diante dos homens e diante das pessoas. E Deus espera que a gente tenha e mantenha o bom testemunho. O Senhor Jesus disse que a nossa luz deveria brilhar, resplandecer diante dos homens. O problema não é que eles nos vejam fazendo o que é certo. O problema é quando nós só fazemos o que é certo quando eles estão nos vendo. Se fazemos o que é certo sempre, no momento em que eles estiverem nos vendo, nós vamos construir uma boa reputação, nós vamos dar um bom testemunho. Mas se só fazemos quando eles estão nos vendo, então nós estamos fingindo, nós estamos apenas fazendo teatro. Eu acredito que devemos sim cuidar da reputação, mas nós precisamos entender que a reputação é aquilo que eu sou na luz, ela gera credibilidade. E aqui eu cito uma frase de um pastor, querido amigo meu, pastor Danilo Figueira: mas o caráter tem a ver com aquilo que eu sou no escuro, quando ninguém vê. Isso, mais do que credibilidade, gera autoridade no reino espiritual. A preocupação que cada coração deve ter, em primeiro lugar, é não só de agradar a Deus, porque eu acredito que a meta maior de entendermos a vigilância de Deus não é apenas o medo da punição, e sim o desejo de agradá-lo. No entanto, a palavra de Deus traz um ensino para mim e para você, de que esse Deus que tudo vê, esse Deus que espera que a gente viva não só em função da vigilância dos homens, mas que a gente entenda e compreenda que os seus olhos estão sobre nós, Ele também nos traz uma consciência de que um dia haverá juízo, de que coisas que estão escondidas serão descobertas, assim como o homicídio que Moisés cometeu acabou sendo descoberto depois. Uma frase que Deus usa no livro de Naum, falando contra a nação de Israel, é: eu vou levantar a sua saia, o seu vestido até o seu rosto. Deus estava dizendo: eu vou expor as suas vergonhas. E muitas vezes são frases de juízo que vão se harmonizando ao longo das Escrituras com uma coisa: um dia Deus trará à tona todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Romanos que Deus há de julgar os segredos de todos os homens. Paulo diz: esse é o evangelho que eu prego a vocês. Deus há de julgar o segredo dos homens. Então haverá um dia que nós estaremos diante do Senhor. Haverá um tribunal, haverá prestação de contas, haverá juízo. Muitas vezes as pessoas acreditam que escaparam do juízo porque não viram ele acontecer de forma imediata aqui na terra. Mas a palavra de Deus ensina que há juízo imediato e há juízo que não necessariamente seja ou se manifeste de forma imediata. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que há juízo que se manifesta agora, mas há alguns que somente se manifestarão depois. Mas a verdade é que quer ele aconteça depressa, quer ele venha à luz depois, em algum momento será trazido à tona. Quando Ananias e Safira foram julgados, Deus estava trazendo à tona rapidamente aquela verdade. Mas nem todos talvez serão julgados de uma forma tão rápida. Nem todos terão esse juízo se manifestando de uma forma imediata. Pelo menos não em tudo que fizerem. No entanto, o temor do Senhor deve envolver o nosso coração quando a gente entende que haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia de juízo. Eu, honestamente, decidi viver para agradar a Deus.
A razão pela qual eu quero andar nos princípios de Deus, eu quero andar em integridade, em primeiro lugar, para ter o sorriso da parte dele. Não é apenas por medo de uma represália. No entanto, eu também preciso ter o bom senso de, no meu coração, equilibrar junto com o desejo de agradar a Deus, a compreensão de que se eu não fizer isso, eu também serei julgado. A consciência de um juízo futuro. E esse é um dos rudimentos da doutrina de Cristo apresentado lá em Hebreus 6. A Bíblia fala das últimas coisas como envolvendo não só a ressurreição dos mortos, mas o juízo vindouro. O conceito de juízo, o conceito de consequências das nossas escolhas. Ele vai nos ajudar a determinar bem o nosso caminho aqui e agora. A minha oração é que você possa fazer uma decisão, a escolha de pautar os seus caminhos, a sua conduta, a forma de viver, a maneira, até mesmo de trabalhar e servir as pessoas, em função não apenas do que as pessoas estão vendo, mas debaixo da consciência de que há um Deus que tudo vê. A pergunta é, se você tivesse a mais absoluta certeza que ninguém veria absolutamente nada do que você decidisse fazer a partir de agora, isso mudaria aquilo que você faz? Se a sua resposta é sim, você precisa rever a sua conduta. Se a sua resposta é não, você precisa se policiar para que esse comportamento em momento nenhum mude. Que Deus nos dê graça, que Ele nos ajude a viver de forma que o honre, que o glorifique e que naquele dia de prestação de contas a gente possa encontrar, além do sorriso dele, um grande galardão em vez de juízo. Em nome de Jesus.